Olá, olá, bem-vindos aqui de novo à casinha ambulante. Estou recém-chegada depois de uma intensa jornada pelos caminhos de Santiago. Fiz 210 km em 8 dias, foi uma experiência super intensa e apercebi-me que há muita gente que quer fazer os caminhos de Santiago, então eu fiz dois vídeos. Um primeiro que já lancei a falar um pouco mais sobre a minha jornada pessoal, como é que foi para mim esta experiência ao longo dos dias, não é? Mais a nível do desenvolvimento pessoal, ao longo dos dias, como é que eu me fui sentindo, como é que o grupo se foi comportando nas duas caminhadas de Santiago que eu já fiz. E agora este vídeo vai se focar mais nas questões mais práticas, porque muitas pessoas colocaram-nos questões relativamente a alojamento, relativamente à alimentação, a credencial do peregrino, relativamente o que levar na mochila, que tipo de sapatilhas. Portanto, todas essas questões que nos foram perguntando, eu juntei-as todas e fiz então este vídeo para explicar passo a passo cada uma destas questões. Como é que foi esta experiência para mim, sendo que eu não sou nenhuma expert nos caminhos de Santiago e em trekking, gosto muito, faço de vez em quando, mas não sou uma expert, mas tenho todo o gosto em partilhar um pouco daquilo que eu fui aprendendo ao longo destes dois caminhos que fiz. Passando então à questão da preparação, como é que nós nos podemos preparar para o caminho? De facto, há uma parte que é muito física, não é? Que é importante, eu acho, preparar, mas há uma parte também muito emocional, que é esta parte do desafio, do conseguir aguentar e resistir ali, principalmente quando estamos em grupo e quando às vezes as atenções e as energias estão ao rubro dentro de nós, dentro do nosso colega do lado, não é? E portanto há uma parte aí muito emocional e acho que uma grande parte da preparação é realmente pensar qual é que é a nossa razão, qual é que é o nosso motivo de estarmos ali, de nos propormos a este desafio. Porque ele vai com certeza surgir em algum momento da nossa caminhada, vai ser isso que nos vai fazer aguentar as dores e que nos vai fazer aguentar e continuar o desafio. Então, com base na nossa experiência, no nosso caminhar normalmente, não é? Na nossa condição física, nós podemos planear esta viagem, não é? Então podemos planear a nível das etapas, quantos dias. Há vários sites que nos ajudam a fazer isso, que nos perguntam quantos quilómetros queremos fazer por dia, qual é o tipo de caminho, portanto há muitos caminhos para onde escolher. Portanto eu acho que isso vai depender um bocadinho de cada um, do que é que cada um gosta mais, se é mais de montanha, se é mais de costa, depende também das temperaturas que estão naquela altura do ano. Se é verão, por exemplo, o caminho da costa está muito mais lotado, vamos ter mais dificuldade nos albergues, se calhar para o interior teremos mais facilidade, mas também temperaturas mais extremas. Então eu acho que aqui é um bocadinho, cada um vai ver também o que quer e também em função da época do ano. Nesta rota que eu fiz agora, há dias, foi o caminho português pela costa. É uma rota que nós fizemos, na altura os meus colegas, alguns fizeram desde o Porto até Santiago de Compostela e eu na altura tomei a segunda vacina do Covid e tive alguma reação, então não me consegui juntar logo no início, só me juntei próximo do Esposende. E fiz à volta de 210 km. Foi uma rota que foi planeada na altura por colegas, porque eu fui penetra, não é? Eu entrei eu decidi ir com eles já muito próximo do final do planeamento, portanto não planeei propriamente a rota, mas o planeamento foi feito encurtando algumas etapas. Portanto, encurtando quer dizer, pegaram em etapas, era suposto fazer em 13 etapas e fizeram em 10, ou seja, no fundo fizeram mais quilómetros por dia do que aqueles que eram suposto. E eu senti que algumas etapas eram realmente muito desafiantes, com quase 40 km a pé num dia, é muito. Eu acho que mais do que 20 a 25 é muito para a generalidade das pessoas, depende depois da preparação de cada pessoa e das condições que ela leva, mas eu acho que planear por mais do que 20 a 25, até porque depois nós fazemos sempre mais quilómetros, e depois também eu acho que nós queremos, no fundo, parte da beleza do caminho é realmente ter esse tempo de desfrutar, ter o tempo de parar e conversar com alguém na rua, ter o tempo de visitar uma vila ou uma aldeia por onde nós estamos a passar e que achamos bonita e vamos fazer mais uns quilómetrozinhos a pé para conhecer. Então eu acho que é bom deixar ali uma margem para, se nós quisermos fazer mais e se quisermos estar com alguém, se quisermos ter tempo para outras coisas, também o fazermos. E também termos tempo
no final do dia para integrarmos toda esta experiência, não é? Depois de chegarmos ao albergue e de irmos tomar banho, de tratarmos dos nossos pés e também termos paciência e tolerância e estarmos bem também para estarmos com outras pessoas e convivermos ao longo do caminho. Por isso eu acho realmente importante deixarmos aí uma margem. Existem vários sites que nos ajudam então a fazer todo este planeamento, a vermos quantos dias é que vamos precisar. Eu utilizei uma aplicação que é Caminho.ninja e eu vou deixar estes sites e esta informação dos links também na descrição do vídeo no YouTube, que assim também, se quiserem também explorar mais um bocadinho. E eu acho que é realmente importante fazer algum treino com e sem mochila antes. E eu desta vez, da outra vez fiz muito treino, treinei durante umas semanas antes, desta vez não treinei nada, mesmo zero a zero, ia cheia de receio de me vir embora, de não conseguir. E acho que também foi um pouco mais difícil fisicamente por causa disso desta vez. Então é realmente difícil, se nós formos carregar a mochila, porque nem toda a gente carrega a mochila durante o caminho, existem os serviços de shuttle que eles levam a mochila das pessoas de uns albergues para os outros, então há muita gente a caminhar no caminho sem a mochila, mas a maior parte das pessoas caminha com a sua própria mochila, e nós fizemos-lo assim, e realmente são mais 7 ou 8 quilos que nós carregamos nas nossas costas, não é? Portanto, não só a questão da coluna, mas a questão do esforço físico, que nós vamos ali com muito mais peso, e nos pés vamos com muito mais peso do que aquilo que nós normalmente temos quando caminhamos. Por isso eu acho que quem vai com a mochila é importante também treinar a fazer caminhadas antes de alguns quilómetros e de alguma forma seguidos, porque uma coisa é nós caminharmos um dia e descansarmos outro, mas no caminho nós caminhamos 4, 5, 8, 10, há quem caminhe mais, dias seguidos sempre sempre com a mochila e sempre a fazer um bom número de quilómetros por dia. Sobre as questões sobre o que levar, então a tal mochila, normalmente eu vejo pessoas com mochilas de 30, 40 litros, acho que é o suficiente, não convém levar mais, porque isto é como as carteiras, quanto maior é a mochila, mais tralha metemos lá dentro, então obriga-nos a não levarmos assim tantas coisas, e costuma-se dizer que o peso da mochila, é importante pesá-la, não é? Costuma-se dizer que o peso da mochila que deve ser inferior a 10% do nosso peso corporal, portanto, será esse o máximo, não é? Portanto, às vezes nós pensamos que mais uma coisita não pesa muito, mas são as graminhas aqui, graminhas ali, graminhas acolá, e dá realmente no final, vamos sentir no corpo e isso vai nos dificultar imenso. As sapatilhas são um outro ponto muito, muito importante, claro, para a questão de fazer bolhas e de cansarmos tanto os pés ou não, porque se tiverem amortecimento será mais fácil, por exemplo. Então há sapatilhas muito mais específicas para este tipo de coisas, para trekking, e não umas sapatilhas normais. Eu da outra vez comprei umas botas mesmo de trekking muito boas, mas eu acho que depois também temos que acertar no tipo de modelo com o nosso pé. Isto tudo é uma aprendizagem, isto das botas de caminhada, não é? Eu fiz 5 bolhas da outra vez. Desta vez levei umas sapatilhas daquelas rasquíssimas e só fiz 3. E fiz 3 porque realmente houve ali 2 percursos que nós fizemos muito próximo de 40 km que me rebentaram os pés. Porque senão eu teria tido só uma bolha. Então eu acho que vai depender muito dos nossos pés, vai depender muito da marca, das sapatilhas, como é que se ajusta. Tudo isto é uma aprendizagem que é muito individual de cada um, mas de facto sapatilhas melhores à partida, sapatos melhores à partida vão-nos garantir uma melhor condição física e suportar melhor as dificuldades. Normalmente devemos comprar, diz-se que devemos comprar um número acima porque os pés tendem a inchar quando eles estão a caminhar. No entanto, há pessoas que incham muito mais do que outras, portanto que poderão precisar de mais números. É como eu digo, isto é uma aprendizagem de cada um. Outra questão muito importante que falam é nas meias. O facto das meias não terem costuras, e há meias que se vendem também muito específicas para isso. É uma questão também de procurar nas lojas, são meias caras, mas é uma questão de procurar nas lojas e perguntar o que é mais apropriado, e há várias marcas, várias questões, e eu vou também deixar a minha lista que eu fiz para o Caminho de Santiago. Não sou nenhuma especialista nisto, mas peguei numa lista de alguém que já costuma fazer muitas vezes e adaptei também para as minhas necessidades e fui adaptando ao longo do caminho, vendo, ok, eu fiz algumas alterações de coisas que achava que devia ter feito melhor do que outras, então incluí nessa lista para no futuro. É uma lista que está adaptada também a mim. Se quiserem também dar uma vista de olhos, também vou deixar o link dessa lista, que espero também que vos ajude. Outro ponto a pensar no planeamento é comprar a credencial do peregrino. Esta credencial
que é esta aqui que está aqui. Esta credencial vai permitir o acesso aos albergues públicos, e depois a obter no final o Compostela, que é um certificado, no fundo, em como se fez fez o caminho de peregrinação a Santiago de Compostela. Para obter o certificado é necessário no mínimo fazer 100 km, não tem que ser seguidos, mas tem que se fazer aquela rota de pelo menos 100 km, ou 200 se for de bicicleta, ou 100 se for a pé ou a cavalo. E é também necessário fazer 2 carimbos por dia, pelo menos, aqui nesta cadernetazinha. Os carimbos são feitos em cafés, igrejas, montes de sítios, restaurantes, por onde nós vamos passando. Eles normalmente têm um símbolozinho fora, no vidro, e dizem que fazem o carimbo, e portanto, à medida que nós vamos fazendo a nossa rota, no fundo, para comprovar que estivemos naqueles lugares, vamos carimbando também pelos sítios por onde vamos passando. Esta credencial do peregrino pode-se obter na Sé Catedral do Porto ou de Lisboa, em várias associações, mesmo inclusivamente nos albergues. Convém, se não se comprar antecipadamente, se for nos albergues, convém primeiro certificar que existem, porque elas muitas vezes são escassas e podem não existir nos albergues, e depois não se conseguir aceder aos albergues públicos por falta da credencial. Outra questão a tratar é de obter o cartão europeu de seguro de doença. Pode ser obtido através do site da Segurança Social. Eles demoram alguns dias a enviar o cartão, por isso convém fazer isso com alguma antecedência para que o cartão chegue a casa. É um processo super simples e realmente vale a pena, é bom sempre que vamos viajar para outros países da União Europeia. E agora que estamos em tempos de Covid, também é importante ter a aplicação do SNS 24, caso tenham as 2 vacinas contra o Covid, e ter então o certificado digital lá, porque é muito simples, abre-se a aplicação, é muito simples e aparece logo a informação e o código em como nós realmente temos as 2 vacinas e estamos vacinados, ou então, se caso não estejamos vacinados, levar então testes, aqueles autotestes de autodiagnóstico, para comprovar que não temos o Covid. Em termos de alojamentos nos albergues, há muitas opções ao longo das etapas, dos caminhos. Como eu disse antes, nos sites aparecem essas etapas, aparecem os albergues, os possíveis albergues onde podemos pernoitar. Há albergues públicos, há albergues privados. Os públicos naturalmente são mais baratos. Eles andam à volta, eu acho que também depende muito da altura do ano, não é? Mas podem andar à volta dos 8, 10 euros os privados por noite. São em beliches, não é? Em camas, portanto são dormitórios no fundo, não é? Normalmente não são quartos privativos. E os privados podem andar à volta podem ser 10, 15, nós chegamos a pagar 17,5 €, portanto, quanto mais próximo de Santiago de Compostela, a minha experiência é que mais caro é, porque também há mais afluência de pessoas, há mais procura, e enquanto que noutros sítios antes é muito mais fácil encontrar lugar, e nomeadamente nos albergues públicos. Os albergues públicos não reservam, não dão a possibilidade de reservar, enquanto que os privados dão. Portanto, aquilo são as primeiras pessoas que chegam ao albergue. Portanto, ou realmente a pessoa acorda muitíssimo cedo e não faz assim tantos quilómetros e consegue chegar cedo, principalmente se formos em alturas, por exemplo, muito badaladas, não é? Como em agosto, que tem muita gente. Nós agora aqui tivemos alguma dificuldade, por isso nós reservamos as noites, e reservamos todas as noites. Então isto é sempre um misto um bocado de... Eu acho que o ideal, em termos de reserva, é reservar se calhar as 2 primeiras noites e depois ir reservando à medida que se vai passando, que se vai caminhando, porque podemos ter um problema num pé e se calhar esperando um dia ficamos bem, ou fazendo menos quilómetros naquela etapa ficamos bem, e então eu acho que o caminho tem que se ir ajustando um bocado também em função do nosso corpo e das nossas necessidades, e o ideal realmente é não reservar as coisas todas antes. No entanto, nós reservamos tudo antes, exatamente porque é agosto, fomos fazer o caminho da Rota da Costa. Portanto, tivemos a competir muitas vezes com alojamentos em que pessoas que vinham de férias para a praia, não é? E portanto estava tudo muito cheio. Além disso, estamos em época de Covid, e até há uns dias atrás os albergues só podiam encher até 30% da sua capacidade, que é muito pouco, não é?
Neste momento, há dias já voltaram a ser 50%, portanto neste momento os albergues podem receber 50% da sua capacidade, que continua a ser pouco, estamos em agosto. Então quando me perguntam se será melhor reservar ou não, nós reservamos e sabemos que houve pessoas que levavam tenda caso não conseguissem, que normalmente elas vão arranjando na mesma, correm o risco de ter que caminhar um bocado mais, mesmo cansadas, terem que caminhar um bocado mais para tentar noutros albergues conseguir arranjar dormida. Algumas pessoas traziam tenda e sei que os albergues estavam a permitir que as pessoas que não tivessem lugar que dormissem pelo menos no jardim na sua tenda, por exemplo. Houve pessoas a fazerem isso. Pronto, porque de facto estamos nesta altura do ano. Acho que o ideal não é fazer o caminho de Santiago em agosto, mas pronto, muita gente só pode nessa altura, não é? Então eu diria que o ideal seria reservar, se for nesta altura do ano. E pronto, e ir vendo, ir medindo também. Claro que reservar será sempre nos albergues privados. Em relação às alterações que nós tivemos nos albergues por ser tempo de Covid, também perguntaram isso. O que acontece é que algumas áreas comuns estão fechadas, mas a grande parte das áreas estavam abertas, mesmo as cozinhas. Muitos albergues disponibilizam cozinha para os peregrinos cozinharem, que também é uma grande vantagem. E a grande parte delas estavam abertas e, portanto, continua a ser possível cozinhar. Algumas áreas comuns, tipo salas de estar ou assim, podem estar fechadas, mas de resto não houve assim uma alteração tão grande. Eles o que dão agora nos beliches, dão um género de umas películas, umas capas para se pôr, que são individuais, não é? São descartáveis. Oferecem isso a cada pessoa. Convém levar sempre o saco-cama ou um lençol tipo capa de edredom, um lençol onde nós possamos caber lá dentro, porque alguns sítios dão isso, mas a maior parte não. Portanto temos que ser nós a levar a nossa roupa de cama. E o que nos aconteceu aqui com o Covid foi, como os albergues estão a 30% ou a 50% de capacidade, o normal é, se vamos num grupo, podemos dormir no beliche uma pessoa em baixo e outra em cima, mas se nós não formos do mesmo grupo, nós vamos dormir só uma pessoa por cada beliche. O que até foi bom, porque assim tivemos um bocadinho mais de distância. É que num dormitório é bom ter alguma distância dos nossos colegas às vezes, principalmente se ressonarem. Portanto, não foi assim tão mal, não houve assim grandes complicações nesse ponto e a experiência foi boa. Em termos de alimentação, existem então as cozinhas nos albergues. Muitos dos albergues têm cozinha para poder cozinhar, ou pelo menos têm um frigorífico ou algo onde se possa guardar algumas coisas. A maior parte dos albergues não tem pequeno almoço, pelo menos daqueles que nós fomos, mas alguns dispõem de pequeno almoço também. E a nível das refeições, muita gente o que faz é comer umas sandes mais ao almoço, porque é assim uma coisa mais rápida para continuar a caminhar, e à noite fazem uma refeição assim mais quente, não é? E até eventualmente no albergue, na cozinha. Nós fazemos o contrário, mas isto porque eu tenho sempre eu gosto de comer mais ao almoço e à noite, a partir do meio da tarde, eu começo a reduzir muito mais aquilo que como, até porque eu deito-me cedo e portanto para mim não faz muito sentido ir de barriga cheia para a cama, até porque durmo mal quando vou com a barriga cheia para a cama. Então o que nós fazíamos era aproveitar o almoço para descansar. Então tirávamos tipo às vezes 2 horas e comíamos mesmo, íamos a um restaurante. Há muitos restaurantes ao longo do caminho, principalmente os que ficam mesmo e cruzam mesmo no caminho, que tem o menu do peregrino. Normalmente está anunciado nas placas que eles põem às vezes cá fora nas esplanadas ou nos vidros. É uma questão de ir com atenção. Por acaso eu não sei se alguém que esteja a ver este vídeo sabe onde se pode encontrar os menus do peregrino na internet, porque eu procurei mesmo no Google e é um bocado difícil. Se alguém souber, agradeço a dica para também poder partilhar. Mas de facto aquilo que eu encontrei é mesmo no local. Vamos a caminhar e vemos se aquele tem, ou perguntamos mesmo aos restaurantes. Claro, era muito bom ter na aplicação a dizer, olha, menu do peregrino a X euros, tal como temos nos alojamentos, não é? Nas aplicações do caminho. Isso que eu saiba não existe, ou pelo menos eu não encontrei, mas existem os menus então do peregrino, que normalmente incluem a bebida, eventualmente sopa, o prato, uma sobremesa,
um café, e normalmente são muito em conta. Nós chegamos a comer assim um menu do peregrino por 6,60 € e estava bastante bem, que comemos também por 8,5 € também, então são preços muito mais baratos do que o normal e que dão muito jeito. Convém termos a nossa credencial e carimbamos lá a credencial também lá no restaurante. E se estiverem a precisar assim de um estímulo, de um incentivo para fazer o caminho de Santiago, mandem-me mensagem também ou comentem aqui, até de companhia, se precisarem de companhia. Eu gosto tanto de fazer o caminho de Santiago e seria um gosto para mim também conhecer alguém que esteve 20 e tal minutos a ouvir-me falar neste vídeo, portanto acho que mereciam também, merecíamos todos. Por isso, continuamos aí juntos a nossa jornada. Um beijinho e até ao próximo vídeo.